Glórias a Jesus, amém, queridos? Vamos à meditação da palavra do nosso Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17. Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, do versículo de número 14 ao versículo de número 20. Amém, queridos? Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, conforme você for achando, eu gostaria que você, em reverência à palavra do Senhor, se colocasse em pé, para que todos nós possamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, a partir do verso de número 14. Quem achou, diga achei. Todo mundo achou? Achou, Zildo? O Zildo está empolgado, amém, Aninha? Amém? Não, amém, Aninha? É só 4, Aninha. O Zildo quer ter 4 filhos, amém? Ele declarou hoje de manhã que o sonho dele é ter 4 filhos. Glórias a Deus por isso. A Aninha disse que quer 1, então 4 com 1 faz 5. Amém, Aninha? Deus é fiel. Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, a partir do verso de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do verso de número 14, diz assim a palavra do Senhor. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Pai, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, ó Pai, por tua palavra que acabara de ser lida e será ministrada ao nosso coração. Fala conosco nesta noite, ministra ao coração da tua igreja, ó Pai. É a oração que nós fazemos a ti, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E amém, amém. Você pode tomar o seu assento. Acabamos de ler no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, capítulo 17, do verso 14 em diante. A história de um pai que procura a benevolência e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida do seu filho. Ele se apresenta ao Senhor Jesus Cristo e pedindo a Jesus que tivesse misericórdia de seu filho, que era lunático e sofria muito, pois muitas vezes caía no fogo e outra hora caía na água. E ele diz para Jesus: Eu trouxe o meu filho aos seus discípulos e eles nada puderam fazer em relação ao problema da vida do meu filho. E Jesus prontamente respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa,
Até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrereis? Traz o menino aqui. Jesus, ele manda trazer aquele jovem até a sua presença. A presença dele. A presença da sua glória, a presença da sua santidade. Pois aquele pai já havia se apresentado para os seus discípulos, e os seus discípulos não puderam fazer nada pela vida daquele jovem. Pela vida daquele jovem lunático, daquele jovem endemoniado, daquele jovem que estava possesso de uma casta de demônios. E Jesus chega a dizer que tinha que ser com muito jejum e com muita oração, para que aqueles demônios pudessem vir a ser expelidos da vida daquele jovem. Quando nós lemos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, no verso de número 24, a mesma história que nós acabamos de ler no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 17, lá no verso de número 24 do capítulo 9 do Evangelho de Marcos, o pai do menino, ele diz o seguinte: o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Mas antes, Jesus, ele diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. No verso de número 23 do capítulo de número 9 do Evangelho de Marcos. E o pai prontamente ele responde ao Senhor Jesus Cristo, no verso de número 24, e diz: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, porém ajuda a minha incredulidade. Ou seja, ele cria que Jesus Cristo poderia fazer algo em prol do seu filho, mas a incredulidade batia a porta do seu coração. Mesmo ele sabendo que Jesus poderia operar um milagre, mesmo ele sabendo que Jesus poderia libertar o seu filho, que Jesus poderia impetrar uma palavra ali e o seu filho ser curado, ele fala: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ele já tinha passado por uns momentos complicados com os discípulos de Jesus. Ele já havia clamado, ele já havia levado o seu filho que estava endemoniado à presença dos discípulos de Jesus Cristo. Porém, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles não podiam fazer nada e não puderam fazer nada por aquele jovem, porque eles ainda não estavam ligados em Jesus Cristo. Eles ainda não tinham noção do que eles podiam fazer em o nome de Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, ele fala: mas eu já levei o meu filho para os seus discípulos e eles não puderam fazer nada. E Jesus fala: raça de gente incrédula, raça de pessoas incrédulas, até quando estarei eu convosco? Até quando eu vou estar com vocês, passando a mão na cabecinha de vocês e ajudando? Vão chegar dias que eu não estarei mais convosco. E aí, como que vai ser? Aquele pai já estava meio que desconfiado, incrédulo, porque será que Jesus Cristo vai poder operar um milagre? Será que Jesus Cristo vai poder fazer uma coisa? Porque se os discípulos dele não puderam fazer, será que ele vai poder fazer? E quando Jesus ele pergunta para ele se ele cria, ele falou: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, na minha falta de fé, na minha desesperança. Eu já não tenho mais esperança por nada diante dos meus olhos. Eu não creio mais em nada, porque eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, eu já lutei. De repente aquele homem já havia levado seu filho aos melhores médicos, aos curandeiros da época,
aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes, aos senhores da lei, e ninguém podia fazer nada pelo seu filho. Levou até mesmo aos apóstolos, aos discípulos de Jesus Cristo, e ninguém pôde fazer nada. E ele se apresenta a Jesus e clama ao nome do Senhor, porque Lucas, já lá em Lucas, no capítulo de número 9, no verso de número 38, vai dizer que eis que um homem da multidão clamou dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. É o único que eu tenho. Lucas vai dizer que aquele homem da multidão clamou. Marcos vai dizer que aquele homem falou para Jesus que ele não tinha mais fé. Mateus vai dizer que aquele homem fala que os discípulos de Jesus não puderam fazer nada. Ou seja, Mateus fala: os seus discípulos não puderam fazer nada por mim. Lucas fala que aquele homem clamou do meio da multidão, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é o único que eu tenho. Marcos vai falar que ele não tinha mais fé, que a sua fé já havia se esvaído, que a sua esperança já havia acabado, que a sua esperança de dias melhores já tinham se esgotado nas suas orações, nos seus clamores, na sua busca, na sua tentativa de melhorias, de dias melhores para o seu filho. Cada evangelista, cada autor bíblico, ele vai trazer uma colocação para a vida daquele homem e para a vida daquele jovem. Mas o cerne da mensagem, ela é a mesma. O centro da questão do desespero daquele pai é o mesmo. Um filho endemoniado, um filho necessitando de uma cura. E o mais interessante, amados, é que quando nós tentamos colocar a nossa fé em prática, quando nós buscamos colocar a nossa fé em prática, e Jesus vai falar que se nós tivéssemos fé e tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer para esse problema, para esse monte, passa daqui para acolá, e ele o passará. Mas o grande problema é que quando nós colocamos ou tentamos colocar a nossa verdadeira fé em ação, ela atravessa por 3 fases. Um teólogo alemão, ele chegou a dizer que toda fé verdadeira, ela atravessa 3 fases. Primeiro, ela é ridicularizada. Quando você começa a querer colocar a sua fé em voga, quando você começa a querer colocar a sua fé em ação, a sua fé, ela pode ser ridicularizada pelas pessoas. Vão dizer: larga de ser doido, isso daí não tem jeito, não adianta sonhar esse sonho, não adianta ter esse projeto de vida. Vão ridicularizar a sua fé, vão rir da sua cara, vão rir de você. Esse negócio de fé é coisa do passado, isso não existe mais. E a nossa fé, em primeiro lugar, ela é ridicularizada. E em segundo lugar, a nossa fé, ela é violentamente contrariada. As pessoas vão te contrariar, as pessoas vão fazer de tudo para te irritar e para te contrariar. Vão tentar te contrariar de qualquer jeito. Você vai falar: mas fulano, Deus falou que vai, quem é que vai fazer nada?
Deus não vai curar ninguém, Deus não vai libertar ninguém, Deus não vai restaurar ninguém, Deus não vai fazer nada. As pessoas começam a te contrariar. O diabo, ele vai fazer de tudo para colocar a incredulidade no seu coração, assim como foi feito no coração daquele pai, quando ele falou: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, porque a sua fé, ela já tinha sido ridicularizada. A sua fé, ela já havia sido violentamente contrariada, porque quem está de fora não entende o que passa no seu coração. Quem está de fora não sabe o que Deus falou com você. Quem está de fora não entende o propósito de Deus na sua vida. E vão querer te ridicularizar, vão querer te contrariar. Mas se você permanecer firme, se você permanecer constante, se você não olhar para trás, se você não der ouvidos a vozes contrárias, se você não der ouvidos às vozes de Satanás, se você olhar para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, pode se levantar quem quiser, pode se levantar o que for, pode se levantar o inferno, principado, potestade, pode se levantar pessoas dentro da tua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, pode se levantar pessoas no condomínio onde você mora, na rua onde você mora, aonde você trabalha, no seu colégio. Pode se levantar o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, o seu noivo, a sua noiva, o seu parente, pode se levantar o seu melhor amigo, mas se você estiver firme no seu propósito, e se Deus falou ao seu coração, e se Deus ministrou ao seu coração, meu irmão e minha irmã, não existe quem vai ridicularizar a sua fé, não existe quem vai contrariar a sua fé, porque Deus colocou um objetivo no seu coração. E quando nós passamos pelo ridículo, quando nós passamos pela contrariedade, esse teólogo alemão, Arthur Schopenhauer, ele vai dizer que depois de ridicularizado, depois de violentamente contrariado, a sua fé, ela é aceita como a própria verdade de Deus. Ela é aceita como a própria verdade do Senhor. Porque você permaneceu em pé, você permaneceu firme, você permaneceu constante, você não deu ouvidos a vozes contrárias, você não deu ouvido a pessoas que muitas vezes têm inveja de você, que muitas vezes não quer ver o seu sonho se levantar, não quer ver o seu sonho se realizar, não quer ver Deus te abençoando, não quer ver Deus operando um milagre na sua vida, não quer ver Deus trabalhando na sua vida, não quer ver Deus ministrando na sua vida, não quer ver você prosperando no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, porque, amados, o que mais existe nos dias de hoje são pessoas tentando te parar pelo meio do caminho. O que mais existe nos nossos dias são os falsos amigos. São aqueles que dão um tapinha nas suas costas e falam assim: pode contar comigo, estamos juntos, estamos aí para o que der e vier. Mas na primeira oportunidade vai tentar fazer você parar. Na primeira oportunidade vai tentar esmiuçar você. Na primeira oportunidade vai tentar colocar um desânimo no seu coração, porque não quer ver o seu progresso, não quer ver você prosperando, não quer ver você feliz, não quer ver você conquistando os seus sonhos, não quer ver você fazendo a sua faculdade, não quer ver você trabalhando, não quer ver você comprando a sua casa, comprando o seu carro, não quer ver você alçando voos altíssimos, porque são pessoas recalcadas que vão tentar fazer você parar pelo meio do caminho. Mas, amados, aquele pai, mesmo a incredulidade no coração, ele foi diante de Jesus Cristo, ele foi na presença do Todo-Poderoso,
Ele foi na presença de Deus e falou: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha incredulidade. Às vezes, amados, é necessário nós reconhecermos a nossa limitação. Às vezes é necessário nós nos rendermos a Deus e falar: Senhor, sem ti nada posso fazer. No Evangelho de João, no capítulo de número 15, a Bíblia vai falar a respeito da videira verdadeira. E ali o autor, no seu versículo ali seguinte, ele fala, Jesus fala com seus lábios, com as suas palavras, fala para os seus discípulos: sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus Cristo, o que você pode fazer? Sem Jesus Cristo, o que nós podemos fazer? Nada. Nós não podemos dar um passo sem a presença de Deus. Nós não podemos conquistar nada se Deus não estiver na nossa frente. Nós não podemos conquistar nada, os nossos sonhos, a nossa meta de vida, os nossos projetos, se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar. Nós não vamos poder fazer nada. Nós nada poderemos fazer. E foi justamente isso que o pai daquele jovem lunático ele fez. Ele entendeu que precisava da presença de Jesus Cristo na vida dele. Ele entendeu que era necessário clamar o nome do Senhor. Por isso que Lucas vai dizer que ele, do meio da multidão, ele clamou ao nome do Senhor. Ele clamou ao Todo-Poderoso. Ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Senhor, tem misericórdia da minha família. É o único filho que eu tenho. O inferno está tentando levá-lo. Horas ele é jogado no fogo, ora ele é jogado na água. O meu filho não aguenta mais. O corpo físico dele já está debilitado, mas eu clamo ao Senhor por misericórdia. Meu irmão e minha irmã, quantas vezes você não está passando um momento difícil na tua vida? Quantos momentos você não passou por uma luta, por uma dificuldade? Quantos momentos você não passou por uma perda? Mas se você se prostrar na presença de Deus, se você clamar do meio da multidão, se você falar: Senhor, 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 é a última coisa que eu tenho, é a única coisa que eu tenho, tem misericórdia da minha vida. Deus vai ter misericórdia de você. Deus vai ter misericórdia da sua alma. Porque aquele pai, ele clamou. Ele não ficou com seus lábios fechados. Não. Ele simplesmente clamou a Jesus Cristo. O grande problema, queridos, é que nós muitas vezes não clamamos. O grande problema é que nós muitas vezes ficamos quietos, calamos a nossa boca. Mas não, nós temos que abrir os nossos lábios, nós temos que falar para Deus, nós temos que nos derramar na presença de Cristo e falar: Senhor, está aqui, é desse jeito, eu dependo do Senhor, eu dependo da sua graça, eu dependo da sua misericórdia, eu dependo do seu amor, porque eu sei que sem o Senhor eu nada vou poder fazer. Sem Cristo, sem Jesus, você não vai poder fazer nada. Ele falou com os seus lábios: sem mim nada podereis fazer. E Jesus falou: por causa da vossa pequena fé, vocês não conseguiram expelir esses demônios, não conseguiram expulsar esses demônios, não conseguiram jogar esses demônios por terra, porque vocês não colocaram a fé de vocês em prática, não colocaram a fé de vocês em ação.
Muitas pessoas, amados, não alcançam os seus objetivos porque limitam a fé que Deus lhes deu. Não colocam a sua fé em prática. Não colocam a sua fé em ação. Ficam esperando. Ficam aguardando. É o crente cabide. Fica pendurado nos outros. Fulano, dá para orar por mim? Ciclano, será que você pode orar pela minha vida? Beltrano, será que você me ajuda em oração? Claro, pedir a oração, a ajuda é muito bom. Mas você tem uma autoridade que Cristo te deu. Você tem uma autoridade que Jesus te deu, que está nas suas mãos, que é tua, que você pode fazer. Você não depende de ninguém. Você não depende do pastor, você não depende do obreiro, você não depende do ministério de louvor. Você depende única e exclusivamente de você, se você colocar a sua fé em prática. Você vai fazer proezas no nome de Jesus Cristo. Você vai fazer coisas grandiosas, que, como diziam os antigos, que até Deus duvida. Muitas vezes nós não alcançamos os nossos projetos, os nossos ideais, é porque nós limitamos a fé que Deus nos deu. Nós nos autolimitamos e falamos para nós mesmos: eu não vou conseguir. Eu não sou capaz. Eu não tenho condições. Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que vai dar para fazer essa faculdade? Será que vai dar? Será que vai dar para eu fazer o financiamento daquilo que eu quero? Será que vai dar? Será que eu vou conseguir colocar ou realizar os meus sonhos? Nós colocamos muitas dúvidas, muitos porquês, muitos pontos de interrogação naquilo que Deus já deu certeza, e limitamos a fé que Deus nos deu. Por isso que Jesus falou: por causa da vossa pequena fé. Porque se em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar. Quem aqui já viu um grão de mostarda? Uma semente de mostarda? É a menor semente que existe na face da terra. Não existe semente menor do que um grãozinho de mostarda, uma sementezinha de mostarda. Olha o que Jesus falou: se vocês tiverem uma fé bem pequena, não precisa ser uma fé grande, não precisa ser uma fé do tamanho de uma montanha, não precisa ser uma fé do tamanho de um caroço ou do tamanho de uma melancia, não. É uma fezinha bem pequenininha, já é o bastante. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu só preciso de um ponto de contato. Uma fezinha do tamanho de um grão de mostarda. Jesus está falando assim: é um ponto de contato que eu preciso para operar um milagre na sua vida. É um ponto de contato que eu preciso para operar uma cura na sua casa. É um ponto de contato que eu preciso para fazer proezas na sua vida. E nem isso. Muitas vezes nós colocamos em prática uma fezinha do tamanho de um grão de mostarda. Aí ele diz: passará esse monte daqui para acolá. Que monte é esse, pastor?
Claro que aqui ele está falando de uma montanha, de um monte, de um morro. Mas eu digo para você que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para os seus montes de problemas, para os seus montes de lutas, para os seus montes de medos, para os montes de dificuldades que você tem. Vai falar: sai da minha vida em nome de Jesus. Sai da minha presença. Sai de diante dos meus olhos. Porque eu estou servindo a um Deus soberano. Eu estou servindo a um Deus poderoso. Eu estou servindo a um Deus que pode todas as coisas nos céus e na terra. Eu estou servindo ao Deus de Abraão. Eu estou servindo ao Deus de Isaac. Eu estou servindo ao Deus de Jacó. Eu estou servindo ao Deus que cura, que liberta, que restaura. Você pode bater em retirada, porque eu sirvo ao Rei dos Reis. Eu sirvo ao Senhor dos Senhores. Eu sirvo ao Alfa, ao Ômega, ao princípio e o fim, o derradeiro. Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Eu sirvo a Rosa de Saron. Eu sirvo o leão da tribo de Judá. Eu sirvo o grande eu sou. Eu sirvo ao Deus poderoso. Eu sirvo a Jesus Cristo. Então sai da minha frente, porque eu vou passar. Meu irmão e minha irmã, coloque a sua fé em prática, mesmo que você diga nesta noite: Deus, ajuda-me na minha incredulidade, mas eu creio que tu podes fazer grandes coisas na minha vida, e Deus vai operar um grande milagre na tua vida. Deus vai operar um milagre. É necessário, amados, mudar de raciocínio. Nós não podemos desperdiçar as oportunidades. É necessário mudar de raciocínio. E muitas pessoas, eu já vou encerrar por causa da hora, muitas pessoas estão com a sua mente hermeticamente fechada e não querem mudar o seu raciocínio. E diz: eu tenho fé, eu creio. Será que tem mesmo? Será que acredita mesmo? Lembrei agora de uma ilustração. Era dia de carnaval e estava tendo culto de oração na igreja. E lá fora tinha gente fantasiada de tudo quanto é jeito. Gente fantasiada de homem, gente fantasiada de mulher, gente vestido de palhaço. Tinha gente fantasiado de homem, pensando que era, né? Tinha um monte de coisa. E tinha um camarada vestido de diabo. Roupinha vermelha, com rabinho. Aquele rabinho com a pontinha, com tridente na mão, com chifrinho. E aqueles irmãos ali, tudo fervoroso, orando. Tudo cheio de fé. De repente cai um temporal. Cai uma chuva muito forte. E aquele que estava vestido de diabinho estava passando na frente da igreja. Ele falou: eu tenho que fugir da chuva. Não posso molhar minha fantasia. Amanhã tem carnaval de novo. Qual é a porta que ele entrou? Porta da igreja. Quando ele entrou, que ele pisou na porta da igreja, irmãos, tudo com fé, orando. O pastor, quando falou assim: gente, o diabo está lá na porta. O diabo está lá na porta, gente. Foi um tal de crente correr. E olha que eles tinham fé, hein? E o rapaz, ele ficou assustado. O pastor tinha a porta assim no altar. Ele falou: deixa eu sair daqui que o bicho está pegando, pastor. Saiu correndo. Correu todo mundo, não ficou ninguém. E aquele rapaz vestido de diabo, ele falou: gente, cadê esse poço? Só que tinha uma irmãzinha de joelhos orando, uma senhora. Lá, ó, firme na oração, só que ela não viu nada. Ela era meio surdinha, né? Mas lá na fé dela. E o rapaz foi andando no meio do corredor da igreja. Quando ele olhou, não viu ninguém, ele viu a irmã de joelhos dobrados orando. Ele falou:
poxa, eu vou pedir uma toalha a ela para eu me secar, porque eu não posso sair daqui molhado. E ela, quando levantou a cabecinha dela, ela olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Quando ela olhou para cima, ela viu aquela visão do inferno. Aí ela olhou para ele, eu falei, o que os irmãos imaginam? Esse camarada aí deve ter consumido todo mundo, ela deve ter pensado. Mas o crente imagina que ela vai expulsar aquele demônio. Ela chegou e falou, seu diabo, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu sempre te servi. Eu sempre te servi, eu só estou aqui só para dizer que sabe como é que é, né? Queridos, cadê a fé? Cadê a fé? Claro que isso é uma ilustração, mas infelizmente tem crente vivendo assim. Tem tanta fé, mas tanta fé, que quando dá de cara com o primeiro problema, corre. Tem tanta fé, que quando passa pela primeira dificuldade, corre. Mas tem tanta fé, é aquele crente, né, que está lá na igreja, que pula, que canta, que dança, que é inabalável. Mas quando vem o problema, está arriscado se dobrar diante do problema e falar assim, tem misericórdia, eu sempre te servi. Queridos, Jesus falou, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá para esse problema, passa daqui para colar. Mas você tem que clamar. A Bíblia diz que aquele pai clamou de dentro da multidão. Saia de dentro da multidão e clame. Vai ficando em pé, vai. Sai de dentro da multidão e clama. Pode ficando em pé, igreja. Saia de dentro da multidão e clame. Fala para Jesus, Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Nós temos que crer. Nós temos que pedir a Jesus para nos ajudar. Nós temos que gritar do meio da multidão e falar, Jesus, tem misericórdia de mim, porque é o único filho que eu tenho. É isso que a igreja tem que fazer. Clamar, clamar, clamar. O grande problema é que nós não clamamos, que nós estamos com medo da multidão. Estamos com medo da multidão. Estamos envoltos a uma multidão e temos medo de clamar. Mas aquele pai não teve vergonha de clamar, segundo Lucas. A Bíblia diz que ele, do meio da multidão, ele clamou ao Senhor. Ele clamou a Jesus Cristo. Lá em Lucas 9:38 diz que ele abriu a sua boca e clamou, e clamou, e clamou, e Jesus operou um milagre libertando o seu filho. Jesus, ele quer ouvir a sua voz. Jesus, ele quer ouvir o seu clamor. Jesus, ele quer ouvir a sua súplica. Ele quer ouvir você se derramando na presença dele. Por que não clamas? Por que não buscas? Por que não se derrama na presença do Senhor? Jesus falou que os seus discípulos não puderam fazer nada por falta de fé. Mas você tem fé, meu irmão. Eu não vou chamar os irmãos para orar aqui na frente hoje, não. Mas eu quero orar com você da onde você está. O louvor pode começar. Eu quero clamar com você nesta noite. Eu quero falar para você. Eu quero falar para você o seguinte, meu irmão. Mesmo que você esteja sem fé na noite de hoje, mesmo que você esteja cansado e cansada, fala assim: Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Jesus, me ajuda no meu cansaço físico, espiritual, emocional. Eu ainda estou cansado da gripe, irmãos. Ainda estou sentindo dor nas costas da gripe forte que eu peguei na semana. Mas eu tenho que clamar a Cristo.
Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas eu sei de uma coisa: existe um Deus nos céus que pode operar um milagre na sua vida. Existe um Deus nos céus que pode operar um grande milagre no teu interior. Existe um Deus nos céus que pode operar uma cura. Existe um Deus nos céus que pode operar uma libertação, uma restauração. Basta você abrir a sua boca e clamar. Basta você clamar. Basta você buscar. Basta você se render. Basta você se colocar na posição e falar: Deus, eu estou aqui. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Assim como aquele pai clamou, ele falou: Jesus, Jesus, o meu filho está padecendo, mas tem misericórdia de mim, porque é o único filho que eu tenho. Aleluia, aleluia. Porque Ele te escuta quando tu clamas, meu irmão e minha irmã. Ele te escuta quando você clama. Ele te escuta. Da onde você está, você pode clamar a Deus. Você pode clamar ao Todo-Poderoso. Você pode clamar ao Deus dos céus e falar: Deus, o meu clamor vai chegar ao teu trono. Eu só posso clamar a Ti. Eu não tenho mais a quem clamar, eu não tenho mais a quem buscar, eu não tenho mais a quem rogar, eu não tenho mais a quem pedir misericórdia, mas eu tenho o Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje é noite de você colocar a sua fé em prática. Hoje é noite de busca, hoje é noite de crer, hoje é noite de acreditar, hoje é noite de milagre, hoje é noite que Deus fala para você: não temas, não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Aleluia, 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 igreja, aleluia, aleluia. Não há outro igual a esse Deus. Aleluia. Você só precisa de Jesus. Você só precisa dele. Porque ele falou: sem mim nada podereis fazer. É só dele. É só dele. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Comece a meditar um pouquinho na palavra que foi falada hoje nessa noite. Ah, pastor, mas o senhor não conhece o meu problema. Não conheço mesmo não, irmão. Não conheço mesmo não, minha irmã. Mas antes de nós chegarmos aqui nessa noite, já tinha uma pessoa aqui te esperando para te dizer o seguinte: eu conheço o seu problema, eu conheço a sua dificuldade, eu conheço a sua dor, eu conheço as suas lágrimas, eu conheço as suas angústias, eu conheço. E essa pessoa é o Espírito Santo de Deus, que antes de você chegar aqui, ele já estava aqui preparando esse lugar para falar com você e dizer: não temas que eu sou contigo. Não temas que eu sou contigo. Não te assombres que eu sou o teu Deus. Eu tenho olhado com olhares de misericórdia para você. Eu tenho olhado com olhares de misericórdia para a tua dor, para o teu choro, para o seu clamor. Mas não pare de clamar, não pare de buscar, não pare de orar, porque eu vou operar um grande milagre na tua vida. Aleluia! Ele vai operar um grande milagre na sua vida.
Pai, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos. E eu apresento ao Senhor, ó Deus, a vida dessa mulher nas suas mãos nesta noite. Eu apresento ao Senhor a vida desse homem, meu Pai. Ó Deus amado, eu não sei qual é a luta, a dificuldade, o problema, a adversidade, mas o Senhor sabe. Ó Deus, e eles estão clamando a Ti nesse momento. Ouve o clamor deles, ouve a oração deles, meu Pai. Ouve, meu Deus, porque eu já sei que o Senhor já está falando ao coração deles, para eles se acalmarem, para eles terem paz no coração, porque o Senhor já começou a trabalhar ao seu favor. O Senhor já começou a trabalhar ao favor deles, Jesus. Pai, eu quero abençoar a Tua igreja, eu quero abençoar esse povo, meu Pai, e pedir ao Senhor, continue a ministrar sobre o coração da Tua igreja, acrescentando mais fé. É a oração que nós fazemos a Ti, meu Pai, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glórias a Jesus, glórias a Jesus, glórias a Jesus, glórias a Jesus. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor? Amém. Adorar aquele que é digno de honra, de glórias, de louvor e de adoração. Amém, queridos? Nós já vamos encerrar esse culto, lembrando que nós ainda estamos em oração, clamando pela nossa nação, amém? Dê a mão à pessoa que está ao seu lado, de cabeças baixas. Eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite. Se entrou alguém aqui nesse templo que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo e gostaria de o fazer hoje, faz um sinalzinho com uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor por algum problema, dificuldade, você acabou se afastando da presença do Senhor e hoje gostaria de retornar para os caminhos do Senhor, faça também um sinalzinho com uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Amém, queridos? Alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus ou está afastado dos caminhos do Senhor, faça um sinal com uma das suas mãos e eu quero orar por você nesse momento. Amém, queridos? Não há ninguém, então que Deus a todos abençoe. Todo mundo aqui é servo do Senhor, diga amém. Graças a Deus, amém, queridos? Como pastor dessa igreja, eu te desejo uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Só reiterando, quarta-feira, culto de estudo da palavra, sábado, 9 horas da manhã, consagração, e domingo de manhã, 9 horas, escola bíblica dominical, amém? Que a sua semana seja repleta das bênçãos do nosso Deus. Vamos orar nesse momento, encerrando esse culto e agradecendo ao nosso Deus por tudo que ocorreu aqui nesta noite, amém? Oremos ao Senhor. Pai, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, te adoramos, te glorificamos, Senhor, por mais um domingo na tua casa. Obrigado, ó Deus amado, pela escola bíblica dominical na manhã desse dia, Senhor. Obrigado pelo culto que nós prestamos ao Senhor nessa noite aqui na igreja. Obrigado pelos louvores, pela palavra ministrada ao nosso coração. E agora, ó Deus, leva-nos para os nossos
nossos lares, debaixo das suas mãos poderosas, livrando-nos de todo mal, de todo acidente, de toda seta maligna, e que nós possamos chegar nos nossos lares livres, ó Pai, para a glória do teu nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que estiveram aqui nesta noite, mesmo numa noite fria, ó Deus, mesmo na dificuldade do transporte, eles vieram para adorar e glorificar o teu santo e glorioso nome. Muito obrigado por tudo. É a oração que nós fazemos ao Senhor em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Recebais a bênção. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas e doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos presentes aqui, não somente agora, mas para todo sempre. E toda a igreja diga: que Deus a todos abençoe. Vão em paz, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.